Bom dia, vamos dar início à nossa lição. A nossa lição é a última desta série de lições com base no livro de Lucas. Lucas tem 24 capítulos, mas nós vamos terminar com o capítulo 9, porque aqui Jesus nos apresenta uma escolha com um aviso, um alerta. Lucas era gentil e ele escreveu este evangelho de maneira a atrair os que não eram judeus, que é para atrair, para informar, para ensinar. Aqueles que eram fortemente influenciados pela cultura e pela língua grega. E nós, ao longo dessas lições, com base nesse evangelho que Lucas escreveu, nós vimos que Jesus foi planeado, não foi o acaso. Ele faz parte do plano redentor de Deus. Nós vimos que ele foi esperado, e vimos isso na lição número 4. Ele era o Messias prometido, que o povo judeu sabia que ele tinha sido prometido desde Gênesis, quando o homem pecou. Deus prometeu a salvação, a redenção, através do seu Filho Jesus. E Jesus afirma esse plano, que faz parte desse plano aqui no versículo 22, quando ele diz que era necessário que o Filho do Homem padecesse. Nós estudamos ainda e vimos ainda mais que ele foi concebido, que ele foi proclamado, estudámos o seu precursor, vimos que ele viveu uma vida humana para nos dar o exemplo, ele foi compassivo, ele perdoador, e ele muitas vezes ele influenciou, muitas pessoas o seguiram, embora até nem entendessem o que é que isso implicava, esse grande gesto, o seguiam. Vemos que ele reina e nós vimos tudo isso. Nós aprendemos nessas lições com os escritos de Lucas e os discípulos viveram isso em loco, portanto aprenderam junto mesmo com o mestre todas estas coisas. Vamos então entrar aqui no nosso contexto da nossa lição. E o contexto da nossa lição, Jesus estava pronto para dar aos seus seguidores um treinamento em serviço, porque eles teriam que continuar a sua mensagem, a levar a sua mensagem ao mundo, depois de ele voltar para o Pai, porque era necessário que ele voltasse. Isso ia mesmo acontecer, era um facto. E por isso, então, Jesus deu-lhes umas instruções e uns avisos. Jesus disse que eles precisavam, isso nos primeiros versículos do capítulo 9, que eles precisavam confiar no poder de Deus e não nas coisas materiais. Embora as coisas materiais às vezes nos dão algum conforto, mas o poder de Deus deve estar sobretudo na nossa vida. Vamos então passar à leitura. Começa no versículo 18 do texto. E aconteceu que, estando ele só orando, estava com ele os seus discípulos. E perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Estavam orando. Outra coisa que os discípulos aprenderam com Jesus foi a orar. E nós também devemos aprender. E a pergunta que ele faz, porque os discípulos andaram ali a conviver com a multidão, andaram ali no meio da multidão, a distribuir o pão, e eles certamente ouviram o que é que a multidão pensava de Jesus. E respondendo eles disseram: João Batista, outros Elias e outros um dos antigos profetas que ressuscitou. E disse-lhes: E vós quem dizeis que eu sou? Isso é que era importante. E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os mandou que a ninguém referissem isso. Jesus não estava aqui a esconder a sua verdadeira identidade. Ele simplesmente sabia que nem todos estavam preparados para ouvir e responder à verdade. Como já sabemos, muitos achavam que o Messias era um líder militar. E essas pessoas não podiam aceitar Jesus com essa expectativa. Os romanos iam ter um papel importante na crucificação de Jesus. Mas isso iria acontecer no tempo de Deus e segundo o seu plano. E então Jesus dizia, é necessário, no versículo 22, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E Jesus continua assim, porque aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque ganhar o mundo todo, porque podem até ter algumas vitórias, podem ganhar algumas coisas no mundo, mas
vão perdê-las, porque é terreno, fica aqui. E o que Jesus nos oferece é uma vida eterna. O versículo 26 diz: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Portanto, aqui envergonhar é quando não quiser assumir o compromisso com Deus e tudo o que isso aí implica neste compromisso com Deus. Porque, como diz no início da nossa lição, algumas pessoas não querem seguir a Jesus porque têm medo, ou os passos de Jesus, ou aceitar Jesus, ou ter fé em Jesus, como queiram colocar, porque têm medo das pessoas, o que é que os amigos vão dizer, o que é que a família vai dizer, e querem pertencer a este grupo, e de mudança de religião. Mas não se trata de mudança de religião, trata-se de um compromisso com Deus, uma vida com Deus, procurar seguir essa vida com Deus, porque Deus não quer religiosos, Deus quer pessoas comprometidas com Ele. Então, o Pai se envergonhará quando vier na sua glória, porque nós um dia vamos enfrentar Deus, e Deus vai nos perguntar: eu mandei o meu Filho Jesus para vos salvar dos vossos pecados, para que pudéssemos ter comunhão, pudéssemos viver e um dia estarmos todos juntos na glória. E o que é que vocês fizeram com Jesus? O que é que nós vamos responder? Essa pergunta é pertinente, esse texto aqui é pertinente neste sentido e tem essa vertente de nos fazer pensar o que é que nós vamos fazer com o conhecimento, porque nós estudamos a palavra não é só para ganhar conhecimento intelectual, mas é sim para ganharmos vida, convivência com Deus. E o versículo 27, para terminar, diz assim: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns já que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Portanto, aqui nós vemos, há alguma polémica sobre esse versículo, o que é que Jesus queria dizer sobre isso de que não provarão a morte. Sabemos que alguns discípulos até já tinham morrido quando Lucas escreveu este evangelho. Não se trata de morte física, nós sabemos, mas alguns discípulos ainda iam presenciaram a morte e a crucificação de Jesus. Viram realmente o reino de Deus acontecer, porque a morte e a ressurreição de Jesus é a vitória de Jesus sobre a morte e é a nossa esperança.